Bom, nós começamos a falar semana passada, bom, a lição da lista da Esther, que é a Quem Sou Eu, foi uma das que estava na lista dela, e ela vai falar sobre a questão da construção da identidade. Então, como eu recebo as coisas que falam sobre mim, né, o que dizem sobre mim, e, e hoje a gente vai ver um pouquinho mais que é o que Deus vê sobre mim, né, o que Deus fala sobre mim e o que Deus vê sobre mim. Na semana passada, deixa eu virar uma coisa aqui. Semana passada a gente começou então, né? A gente falando quem sou eu. Aí a gente começou com essa observação, né? Que esse filósofo, e tem um nome muito esquisito aqui, Arthur Schopenhauer, alguma coisa assim. Um dia ele estava na praça, sentado, e um guarda que passava por lá achou que ele era um mendigo, alguma coisa assim. E aí aborda esse filósofo e pergunta para ele, quem é você? E aí ele olha para o policial, né? E ele fala, olha, eu realmente gostaria de saber. Eu também realmente gostaria de saber. Então, assim, a gente viu que existem pessoas que vão passar pela vida inteira e ainda não vão conseguir formar quem ela é, né? Quem vai formar a sua identidade, né? Formar aquilo. Porque muitas vezes nós somos levados por fatores externos. E aí nós vimos aqui alguns deles, que é o quê? Que muitas vezes nós somos qualificados por aquilo que nós temos. Então, assim, quanto mais bens eu tiver, uh, melhor eu sou na sociedade. Né? Melhor eu sou visto pelas pessoas. Então, algumas pessoas constroem a sua identidade baseados nos seus bens materiais, né? Naquilo que ela tem. Então, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho um bom carro, se eu tenho uma boa casa. Então, eu sou alguém importante, eu sou alguém na vida. Mas se eu não tenho esses bens materiais, então eu não sou ninguém. Outras pessoas, elas são confundidas com as suas possessões. Então, assim, o cargo que você tem no trabalho, os títulos, né? Quer dizer, eu sou sou mestre, tenho doutorado, eu tenho não sei quantas graduações, eu sei quantas pós-graduações, e eu tenho um MBA, Então, assim, eu sou o presidente de uma empresa, eu sou gerente, né? Até supervisor às vezes sobe para a cabeça. Então, assim, as pessoas, elas confundem a sua identidade com as suas possessões. Tantos cursos, né? Os cargos que eu ocupo. Então, esse é um outro ponto. O terceiro é definido pelo número de seguidores, amigos e curtidas. Então, e isso a gente está vendo muito forte, assim. É uma realidade muito forte hoje. Uma vez que as redes sociais, ela tá muito presente na nossa vida. E a gente vê o quanto isso tem influenciado na vida das pessoas. Influenciado de forma positiva, às vezes, mas muito influenciado de forma negativa. Por quê? Hoje, o que a moda, não sei, diz. Quanto maior o número de amigos que você tem nas suas redes sociais, quanto maior curtidas você consegue nas suas publicações, mais famoso você é, então mais importante você é. Você é alguém, quer dizer, se você não tem grande número de amigos e suas publicações não têm grande números de curtidas, então você não é ninguém na sociedade, né? Isso a gente vê muito forte, né? Essa questão. Eu acho interessante, assim, às vezes tem alguns sites de aqueles negócios de divulgação, e você participar de alguma promoção, alguma coisa. E eles perguntam, né? Se você tem mais de 2.000 seguidores, tal, você pode participar da promoção. Se você não tem, então você não participa. Então você pode ver que a própria sociedade te empurra para esse tipo de definição a partir de número de amigos e número de curtidas em suas publicações. Então, assim, esses três aspectos aqui, esses três fundamentos, eles muitas vezes acabam sendo importantes para a construção da identidade das pessoas, né? E a gente viu um pouquinho na semana passada que, na verdade, isso aqui não pode ser, né? Isso aqui não pode ser a base para mim construir a minha identidade. Né? E aí a gente viu uma definição aqui, né? O que é o construindo a nossa identidade? Para não ficarmos sobrecarregados de informações, dispomos de um mecanismo de defesa que é a introjeção.
é a incorporação automática de todas as informações que recebemos no meio ambiente, sem nenhum julgamento pessoal. Então, o que é a introjeção? É eu assimilar tudo que dizem a meu respeito. No meio ambiente, quer dizer, em casa, no trabalho, na escola, na rua, onde eu estiver. Então, o que as pessoas dizem de mim? Então, isso é a introjeção. É um mecanismo de defesa que absorve tudo que as pessoas falam ao meu respeito. Ou para mim, né? Por exemplo, quando a mãe ela corrige, né? A mãe ou alguém que seja responsável por você, te corrige por alguma coisa ou te dá né, fala alguma coisa para você, então em algumas das situações é uma coisa positiva, então que é uma coisa que vai fazer bem para você. Então, se alguém chegar para você e falar assim, olha, não pega as coisas dos outros assim, escondido, tal, porque isso não é legal. Você vai se tornar um ladrão. Então, é uma coisa positiva, né? Ou que nem a gente falou na semana passada, assim, se sua mãe chegar, né? Eu até usei o exemplo assim, a gente foi usando de cada um, né? Chegar, por exemplo, eu lembro do exemplo do Caio. Caio, a Cláudia chega para ele e fala assim, Caio, você vai para a faculdade de artes e você vai trabalhar no teatro, alguma coisa assim, né? Caio, seria? Ah, eu não iria, não. Né? Por quê? Porque, assim, por mais que de repente a mãe dele estivesse tentando passar alguma coisa positiva para ele, ou querendo o bem dele, mas nem sempre vai ser uma coisa que ele vai se identificar. E aí foi o que nós vimos, né? Então, em questão da introjeção, os pontos negativos e os pontos positivos. Então, o que é a introjeção? Introjeção é eu absorver tudo que as pessoas estão falando sobre mim, tá? Então, isso é introjeção. A introjeção, se você não souber utilizá-la, você vai ter resultados negativos ou você vai ter resultados positivos, né? E aí, o que nós vimos aqui em relação aos resultados negativos? A forma negativa de se usar a introjeção. Integramos todas essas informações sem digerir a mensagem, sem ter assimilado e sem o julgamento do nosso critério pessoal. E aí nós frisamos isso daqui, né? Então, essa é a forma negativa. Então aqui até dar o exemplo aqui. Mensagens como: você precisa trabalhar em algo importante para ser alguém na vida. Ou os homens não choram, como a gente deu o exemplo semana passada, né? E aí, como a gente falou da questão de você precisa trabalhar de algo importante para você ser alguém na vida. A gente até colocou o exemplo lá por exemplo, quem decide fazer faculdade de artes, de música, algumas outras profissões assim que as pessoas não julgam como algo importante, né? Então, se alguém chega e fala assim, vou fazer faculdade de música, vou ver de música. Aí é capaz de você ouvir isso aqui, né? Não, você precisa trabalhar em algo importante para ser alguém na vida. Pô, se eu quiser trabalhar como artista, não é uma coisa importante? Quer dizer, assim, eu não vou ser ninguém na minha vida se eu não trabalhar. Quer dizer, eu só posso trabalhar se eu for médico, se eu for advogado, se eu for arquiteto, se eu for engenheiro. Quer dizer, só isso que é importante na minha vida? Quer dizer, eu não posso ter. Então, assim, aí a forma negativa é o quê? Eu assimilo tudo e eu não tenho esse critério pessoal, né? Que ele fala que eu não tenho esse critério pessoal. Já a forma positiva, então, é o quê? É quando eu analiso e questiono tudo que vem de fora. Estamos nos dando a oportunidade de fazer escolhas mais profundas e coerentes com a nossa maneira de pensar, de sentir e entender a vida. Então, aí o exemplo da faculdade que a gente falou, né? Eu quero fazer, eu me identifico, aí usando de novo o exemplo do Caio, eu me identifico com a área de direito. E aí ele falou mais especificamente na área de direito empresarial. Então, assim, se de repente a mãe dele chegasse e falasse, não, você vai fazer para artista, não sei qual é o curso agora, mas você vai fazer a faculdade para você trabalhar no meio artístico. O que o Caio vai fazer? Peraí, vamos pensar um pouquinho. Tudo bem, legal, mãe, legal que você está pensando no meu futuro, cara, não sei o que e tal. Mas não é uma coisa que eu me identifico. Então, é a questão de fazer suas escolhas. Então, assim, eu não me identifico com isso. Então, eu tenho a opção de
de fazer as minhas escolhas, né? Principalmente quando chega essa fase de você escolher, né, a vida profissional que você vai seguir e tal. Então, é um momento de você fazer uma escolha, se você vai dar ouvidos a isso que estão falando ao seu respeito ou não, né? Então, eu preciso ser coerente com aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sonho para minha vida. Então, então eu preciso ter esse filtro. Então, para mim usar a introjeção de forma positiva, eu preciso ter esse filtro. Então, eu vou ouvir tudo que as pessoas estão falando, mas eu vou fazer as minhas escolhas, né? Eu realmente vou assimilar isso que estão falando ou não, né? A forma negativa é quando eu simplesmente absorvo tudo, né? Tem gente, por exemplo, você pode ver que as pessoas que têm a questão da baixa autoestima, alguma coisa assim, normalmente é uma pessoa que ela absorve tudo, né? Normalmente é uma pessoa que não vive num ambiente muito agradável, e acaba assimilando tudo que falam sobre ela, né? E ela acaba assimilando de uma forma que ela acaba se tornando mesmo aquilo que ela tá ouvindo as pessoas falarem sobre ela. Eu até dei o exemplo de uma pessoa, né, que eu acompanho, que na casa dela, os pais, o pai alcoólatra e a mãe não tinha muita reação, então, assim, os irmãos também não ligavam muito, e aí ela sempre ouvia, principalmente do pai dela, que ela nunca ia se casar, que ninguém nunca ia se interessar por ela, e que ela era muito feia, que nunca ia ter, que ela nunca, né, ninguém nunca ia se interessar, tal. Hoje ela tá vivendo uma outra realidade. E às vezes ela ainda entra em crise com isso de tudo que ela ouviu na casa dela, né? E aí eu falava para ela, falei assim, olha, você precisa entender que aquilo que você ouviu lá no tempo que você estava com a sua família, não era uma realidade, tanto que você está vivendo uma vida diferente agora, né? Você está vivendo uma outra realidade agora. Então, assim, não traga isso, não traga aquilo que você ouviu lá atrás para sua vida agora, né? Agora tipo, você nasceu de novo, você tá vendo uma outra realidade, você tá vendo um outro mundo. Então, assim, não deixe aquilo que você assimilou lá atrás prejudicar o que você está vivendo agora, né? Esse momento que você está vivendo agora. Então, infelizmente, na nossa vida vai passar muita gente que vai falar coisas negativas a nosso respeito, mas aí é que é tão importante essa questão de como nós usamos essa introjeção, né? Se eu uso de forma negativa ou se eu uso de forma positiva. Então, assim, tá, falou que eu sou feia e que eu nunca vou casar. Isso é verdade? Não é? Então, assim, tudo bem que quando é criança, acho que é um pouquinho complicado. Mas aqui a gente já está numa outra fase que a gente já tem essa possibilidade de ter esse critério de avaliação, né? E isso aqui eu vou assumir, isso aqui não, né? Então, tá, por que ela tá falando? Por que ela tá falando por que ele tá falando que eu sou feia? É, é só ele que fala? Todo mundo fala? É uma pessoa só que fala? Então, assim, esse critério de avaliação, ele precisa existir para que você possa usar a introjeção de forma positiva, né? Até aqui tudo bem? Alguma dúvidas, comentários? Principalmente para quem não estava na semana passada, né? Diego e Esther. Caio também, não sei se. Eu não tô com nenhuma dúvida, não. Ah, eu Né? também não. Só, tipo, você falou da pessoa que, tipo, ouve as pessoas falando e leva isso pro lado pessoal, né? Uhum. Que eu conheci pessoas que, tipo, a mãe ou o pai ficava, nossa, fulano me falou que você fez isso, você é tal coisa, você é não sei o quê. Aí a pessoa se revoltar e falar, eu não sou. Mas agora eu vou ser só porque eles estão falando, eles querem ver, então eu vou ser, sabe? Uhum. E deixar isso levar pra cabeça da pessoa. O ruim é porque a pessoa vai sofrer as consequências disso, né? É uma coisa que a gente sempre fala aqui, que as nossas escolhas, elas trazem consequências. Então, E aí eu é, falava pra ela que, tipo, ela podia mostrar que não, que é diferente, mas ela preferiu fazer dessa forma. E aí só piorou as coisas. é.
A tendência é essa mesmo, né? Porque se a pessoa já tá vindo com um comentário negativo em cima de você, obviamente as reações vão ser negativas mesmo. Se você assumir, Sim. né, isso que estão falando de você, realmente a reação vai ser negativa, né? É. Por isso é legal ter esse filtro, ele precisa existir, não é? Então, assim, é se perguntar mesmo, isso vale a pena, não vale, é bom, não é? Todo mundo falou, só uma pessoa falou. Qual peso tem, sabe, essa informação que estão me dando? E aí, hoje, assim, na idade que vocês estão, hoje vocês têm condições de olhar e avaliar. Isso aqui, não, isso aqui é legal, vou fazer isso aqui vai fazer bem para mim. Não, isso aqui não é legal. Então, assim, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Esquece o assunto. Não é legal, vai fazer mal para mim. Então, eu vou abandonar. Eu sei que tem gente que tem mais facilidade de absorver, absorve com mais facilidade, né? Tem gente que já consegue rejeitar com mais facilidade. Então, aí eu acho que é muito legal a gente fazer essa autoavaliação, assim, e justamente ter essa percepção de como você está recebendo essas informações, né, externas, né, do meio ambiente que você está. Você tá assumindo com muita facilidade ou você está conseguindo, né? Então, se você está assumindo com muita facilidade, então vamos começar a trabalhar algumas coisas, algumas maneiras de não absorver com tanta facilidade, porque isso de repente vai trazer uma consequência negativa para você. Então vamos trabalhar a introjeção de uma forma um pouquinho mais equilibrada, um pouquinho melhor, né? Para a gente ter reações ou resultados positivos, né? E não negativos, como assumindo tudo sem nenhum critério, né? Sem nenhum julgamento, sem nenhum critério. Então, esse julgamento, esse critério, essa avaliação, ela precisa existir. Então, não é porque a sua mãe falou que você vai fazer medicina que você vai fazer, entendeu? Que nem não tá na realidade de vocês, mas tá na minha, eu posso falar. Por exemplo, a questão de ser filha de pastor. Aí todo mundo, né? A minha vida inteira é que hoje eu sou, né? Mas quando eu era criança e tudo mais, filho de pastor ouvi muito isso, né? Não, mas seu pai é pastor, então você é pastorzinho, né? Então, não, você vai ser pastor também, né? E na maioria das vezes não é, entendeu? Só ver lá em casa. Ó, nós somos 3. Dos 3, só uma foi. As outras 2 não querem nem saber de ser pastor. Então, assim, seu pai é médico, então você também vai ser médico, né? Então, seu pai montou uma clínica, não sei o que tal, então você também vai ser médico. Não, pera lá. Eu não vou ser só porque meu pai é, ou, né, ou porque minha mãe é. Eu vou ser porque, se eu for, eu vou por minha escolha, né? Então, a Elaine, um tempo atrás, se ela me permite, há um tempo atrás estava pensando aí entre continuar na área da nutrição e ir para a área da odontologia que a mãe dela faz, né? Mas, Elaine, Eu tirou. chorei, tá, Anne? Oi? Porque era uma indecisão muito grande na minha cabeça, porque, tipo assim, eu gosto muito de nutrição, uma coisa que tá no meu coração, que eu gosto muito. Só que a minha especialização, eu sempre pensei desde o início, eu acho que desde a ETEC, quando eu tava no meu segundo ano, que eu queria na área infantil, na área de pediátrica. É uma área que eu gosto muito, mas não era aquela coisa tipo, nossa, vou trabalhar muito feliz. Eu pensava, nossa, eu vou trabalhar muito feliz, mas não era aquela coisa tipo, sabe? Não tinha ainda uma coisinha lá, a cereja do bolo, não tava lá ainda. Aí depois, tipo, eu gosto muito de odonto também porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de aprender muitas coisas. Então a área de odonto, minha mãe fica falando, eu fico tipo, nossa, é uma área interessante. Mas eu não odeio sangue. Se eu vejo sangue, eu me desmaio, já era Elaine. Não consigo. Eu fico, meu, mas não vai dar certo pra mim, né? Não é um negócio que serve. Até que eu conheci a área da psicologia da nutrição. Foi onde eu me apaixonei e já era. Eu não penso mais em outra coisa, não sou isso. Então, para mim, eu acho que a cereja do bolo já está lá, não preciso de outra coisa. Achou, né? Quer dizer, nessa caminhada você conseguiu achar essa definição. Então, é legal isso, porque a gente não pode ter, a gente tem que ter essa questão do pensar por nós mesmos, né? Baseados naquilo que a gente gosta, no que a gente ama fazer, né? A gente até comentou no domingo passado. Não adianta nada eu entrar numa profissão que eu vou trabalhar por obrigação, assim, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto. Imagina, passar o resto da vida fazendo uma coisa que eu não gosto.
não é? Então, é complicadíssimo isso. Então, assim, em algumas áreas da nossa vida, a gente vai ter que escolher, assim, a gente vai ter que fazer uma escolha, né? E não só ouvir o que está vindo, né, do nosso meio ambiente, as indicações e tudo mais. Tá, indicações, conselhos é muito bom, mas acima de tudo eu tenho que ter essa capacidade de avaliar aquilo que eu quero fazer, né? Justamente para que eu faça bem, eu faça feliz, e aquilo não seja uma tortura na minha vida, né? Então é correr atrás daquilo que é fazer as suas escolhas, né? Saber e insistir nas suas escolhas, né? Meu pai até hoje briga comigo porque eu não quis ser jogador mais. Mas aí Até você hoje. fala para ele que assim, você pode continuar, né, por hobby ou por alguma coisa assim, não É precisa ser porque necessariamente. tem meu irmão mais velho. Aí meu irmão Ah, mais velho se profissionalizou. Aí passou um tempo, descobriu umas patifarias que o maluco tava fazendo, só pegando dinheiro do meu pai. Meu irmão desistiu. uhum, Aí eu tava jogando no Corinthians, aí o pai de um moleque ofereceu 300 mil pro moleque ficar na base. E eu não pagava nada, tinha passado em peneira. uhum. Aí os caras me mandou embora. Aí eu vi uns bagulho que eu não achei da hora, tipo, acontecendo. Aí foi me desmotivando. Aí meu pai briga comigo até hoje, por causa disso. Falou, Então, não, eu fiz de tudo por vocês e vocês não deu valor. Mas é que ele não tava lá pra passar na pele tudo que a gente passou. aham. Às vezes justamente isso acontece, e muito com os pais, parentes, assim, é muito isso. É falar e não tá lá. Então, por exemplo, o que a gente, acho que vocês já ouviram falar isso, mas que muitas vezes os pais querem transferir aos filhos aquilo que eles não tiveram. Então, assim, Sim, mas aí o que que a gente tem que fazer? Tudo bem, amo, respeito os meus pais, e assim, isso nunca vai mudar. Só que é a minha vida, né? Então, assim, são os meus sonhos, são os meus desejos, que não são os mesmos dos meus pais. Então, e é isso que né, com carinho, com cuidado, a gente tem que explicar e falar, não, tudo bem, eu sei sabe, agradeço todo o esforço, toda a dedicação, mas infelizmente não deu certo. E hoje meu pensamento é, que nem você tinha comentado na questão da área da psicologia, né? Então, hoje meu pensamento é trabalhar na área da psicologia. Então, né, e aí descobrir especificamente a área que você vai se identificar ali melhor, porque a psicologia também ela tem áreas, né, ela tem sim. subdivisões. Então, é que nem a Elaine falou, né, você procurar informação de tudo e aí você identificar aquilo que realmente você quer fazer, né, e aí seguir em cima daquilo, né, trabalhar naquilo que você realmente gosta. E não só para agradar os pais, alguma coisa. Normalmente, quem faz isso acaba se frustrando muito. E aí não consegue se desenvolver. Aquela questão, como é que eu vou trabalhar no emprego que eu não gosto? Eu vou atender bem? Eu vou trabalhar bem? Por exemplo, se fosse o dia que continuasse no futebol, você ia né, se dedicar bem, você ia chegar lá, né, ter todo aquela alegria de chegar nos treinos e tudo mais? Não, se você tá vendo ali, você tá enxergando coisa errada ali, obviamente o teu ânimo, né, a tua motivação ali para trabalhar não existe, né? Então, por quê? Você não tá fazendo uma coisa que você gosta. Você tá fazendo alguma coisa porque alguém te colocou lá. Então, é complicado isso daí. Então, por isso que esse filtro ele tem que existir, né? Então, e aí eu buscar ouvir os conselhos, é claro, ouvir o que as pessoas falam, mas ter esse controle, né? Então, isso aqui cabe a mim, isso aqui não cabe, né? Isso aqui vai me fazer bem, isso aqui não vai. E aí, em cima disso, a gente com certeza vai construindo, né? A nossa identidade, quem eu sou, né? Aqui, depois, a gente seguindo aqui, opa, cadê meu negocinho aqui? A gente tem um exemplo de Jesus aqui, tá em Mateus capítulo 12, do 22 ao 37. Quem conseguir acompanhar aí, senão eu vou ler aqui, vou usar uma versão mais fácil hoje. 22 ao 37. Nossa, tá escuro aqui. Tá. Então ele fala assim: então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar.
A multidão ficou admirada e perguntava: será que esse homem é filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios. Quem dá poder a este homem para expulsar demônios? Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos e lutam entre si também será destruído. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim a pessoa poderá levar as coisas que tem na casa. Quem não é ao meu favor é contra mim. E quem me ajuda a ajudar está... Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar está espalhando. Porque eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam. Porque é pela qualidade dos frutos que sabemos se uma árvore é boa ou se não presta. Ninhada de cobra venenosas, ele tá xingando, ele tá falando aqui. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala o que o coração está cheio. Ele tá xingando aqui. Hã? O que você falou? Não, seu microfone tá aberto, Lucas. A pessoa boa... me perdi aqui. A pessoa boa tira o bem do seu depósito das coisas boas. E a pessoa má tira o mal de seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Cara, tem muita coisa que dá pra gente tirar desse trecho aqui, desse texto aqui. Primeiro, Jesus estava lá, no meio da multidão, estava fazendo uma coisa boa, que estava curando as pessoas, estava ajudando as pessoas. E mesmo Jesus, ele sofreu não vou dizer agressão, mas ele sofreu esse julgamento, esse pré-julgamento, o quê? Porque as pessoas começaram a olhar, né, acho que os fariseus, que eles falam aqui, né, que começaram a olhar e... Oi. Mas esse negócio aí que ele fala de que ele tem poder sobre os demônios para expulsar demônios não faz sentido, né? Então, aí ele mesmo explica. Você vê que eles começam a falar assim, não, você é Beelzebu, né, que é o diabo, né? Você é o diabo. Então, para você expulsar demônio, então você é o diabo, né? Aí Jesus explica, assim, como eu sendo Satanás, eu vou expulsar um demônio meu, um anjo meu, um auxiliar meu aqui. Não faz sentido. Aí ele fala da casa dividida, né? Então, como é que eu vou fazer uma coisa contra os meus súditos, né? Ou contra os meus aliados? Aí ele fala, não, isso é uma casa dividida. Então, em toda casa dividida, você tem problemas, né? É a primeira coisa que a gente vê aqui no texto. Então, assim, aí você pode perceber que nesse primeiro momento aqui, Jesus, ele não aceita, né, o que falam em relação a ele. Primeiro que essas pessoas que falam realmente não conheciam a Jesus, né? Porque aqueles que andavam com Jesus e realmente estavam ali vivendo junto com Jesus e vendo o que ele estava fazendo, ele não ia falar que Jesus era Satanás, né? Ou que era Beelzebu, como o nome que ele usa aqui. Essas pessoas com certeza não conheciam Jesus. E por uma coisa que ele fez, eles começam a julgar Jesus. Então, falando assim, não,
quem é você para expulsar demônios? Não, você é Satanás. Então, aí por isso que os demônios estão te obedecendo. Ô, Ana, Oi. então, do mesmo jeito que falaram de Jesus porque ele fez uma coisa boa, também pode falar da pessoa, por exemplo, de uma pessoa boa que de repente pisou na bola, fez uma coisa errada, assim, e depois se arrependeu. Só que as pessoas levam muito essa coisa de, ela fez coisa errada e já começa a julgar a pessoa. Então, mas você vê como é importante aquela questão do filtro, né? Foi o que Jesus usou aqui. Então, assim, Jesus ele sabia muito bem quem ele era, né? Então, Jesus conhecia muito bem de onde ele tinha vindo, ele sabia muito bem quem ele era, né? A missão dele que ele tinha aqui na Terra. Então, por mais que essas pessoas vinham e falavam coisas negativas em relação a ele, você pode ver que ele se levanta e ele se posiciona. Peraí, vocês estão falando que eu sou Beelzebub, mas na verdade eu não sou. E aí ele explica a questão da casa dividida. Então, assim, a casa dividida, ele fala que cadê? Ele fala da casa do reino dividido e depois ele fala, acho que da família dividida, né? Não sei se de repente vocês estão com a Bíblia aí. Cadê? O reino dividido. Eu não sei, eu não me lembro agora qual versículo que tá. Mas ele vai falar sobre como as coisas são ruins quando a casa está dividida, né? Quando a família está dividida, quando o reino está dividido. Então ele fala assim, isso não acontece, não é isso que está acontecendo. Então ele já chama atenção, não é isso que está acontecendo. Vocês estão falando isso, mas na verdade vocês estão falando sem saber o que vocês estão falando. Entendeu? Eu não sou isso que vocês estão falando. Então Jesus, ele já de imediato, ele já bloqueia aquilo, não aceito isso que vocês estão falando, né? Até porque acho que uma das maiores provas dessa questão de quem eu sou foi justamente no batismo de Jesus, né? Você lembra que na hora que ele, no dia que ele vai se batizar lá, na hora que ele está saindo, né? Depois que tem o batismo, na hora que ele está saindo da água, aparece o Espírito Santo vem em forma de uma pomba, né? E vem em cima da cabeça de Jesus, né? Assim, posiciona-se em cima da cabeça de Jesus. E ouve-se a voz de Deus dando um testemunho, né? O próprio Deus dando um testemunho de Jesus. Esse é meu filho amado, em quem eu me orgulho. Então, assim, Jesus, ele sabe quem ele é. E aí, acho que a maior prova disso é esse momento, né? Do batismo, em que o próprio pai fala, o próprio Deus fala, esse é meu filho amado, né? Em quem eu tenho prazer. Né? E aí tudo que vai acontecendo, obviamente na caminhada de Jesus, ele acaba encontrando essas pessoas que vão falar mal dele. Mas o que é muito, muito legal da gente aprender aqui com Jesus é o que? Ele soube bloquear aquilo que não era verdade em relação a ele, né? Aí o Lucas usou o exemplo assim, você faz alguma coisa errada e você acaba sendo marcado, você que fica marcado por aquilo. Às vezes nem fazer coisa errada você não faz, que nem esse caso que eu falei antes. De repente é uma criança, e aí você fala, não, você não presta, não, você... Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, até um parênteses aqui. A gente que, por exemplo, Diego, que tem o irmão pequeno, né, a Esther não, a Elaine, que na igreja, né, que trabalha com criança, tal, mas na igreja é um pouco mais difícil, é mais fácil. É mais fácil isso acontecer. A gente em casa que convive com criança. E os psicólogos, eles falam muito que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para a criança. Porque a criança, ela assimila muito, né? E ela absorve aquilo de um jeito que ela se torna aquilo que a gente fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com criança, o que a gente fala da criança. Não, você é burro, você não sabe fazer isso. Não, você não presta, né? Ou que nem nesse caso que dessa menina. Não, você é feia, ninguém nunca vai se interessar por você, você nunca vai ter um namorado, você nunca vai ser feliz. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Essas coisas é óbvio que é negativo. Então, é óbvio que nem aconteceu com Jesus aqui, é óbvio que eu tenho que parar e falar, não aceito isso não é verdade, né? Então, isso é uma das coisas legais que a gente aprende, que a gente vê nesse texto, é justamente a maneira como Jesus, ele encara
essa questão do que as pessoas falavam sobre ele, né? Não, a gente sabe que não é o único episódio que falam mal de Jesus, né? A gente vê em toda a história, sempre tinha alguém lá para falar mal dele. Mas aqui, especificamente, que ele é chamado de Beelzebul, né? Ele fala, não sou isso, né? Eu sei muito bem que eu não sou isso. E aí ele explica a razão, né? Que não faz sentido eu ser Satanás e repreender os meus próprios demônios, né? Expulsar meus próprios aliados aqui, né? Uma outra coisa interessante é que aqui não tem muito com o assunto, mas que tá aqui no versículo é o pecado capital, né? Eu não sei se vocês sabem qual é o único pecado que não tem perdão. É o roubo, não é? Oi? Não entendi, É o Caio. roubo? É o roubo? Não. Outra, sabem? O único pecado que não tem perdão, que Deus não perdoa. A gente leu aqui no texto. Deixando. Não é o suicídio? Não. Então, o suicídio tem um outro porém aí. É também um assunto muito legal, viu? Se vocês quiserem falar sobre isso, gente, tô apontando pra cá. É um assunto muito legal, se vocês quiserem falar sobre isso. Mas em alguns casos, o suicídio tem perdão. Então, mas também não é o suicídio. Ixi, deixou a dúvida agora, hein? Por isso que eu falo, gente, é um assunto interessante. Mas em alguns casos, o suicídio tem perdão. Sério? Luxúria, esses negócios assim? Oi? Não entendi, Elaine. Luxúria, esses negócios assim. Também? Luxúria, riqueza, esses negócios assim. Também tem perdão. Que não tem perdão? Suicídio. Tem? Ixi, não sei, então. O que foi, Esther? Falando em suicídio, esses dias eu tava voltando do serviço, né? Eu tava esperando o metrô com o Diego. Aí eu vi que o outro metrô do outro lado que vai lá pra Barra Funda, tava parado um mó tempão com a porta aberta. Aí eu veio um carinha assim no negócio lá, no sol, aí ele foi e falou, devido a usuários de não sei o Presença de quê. usuário na via. Aí eu não tinha entendido. Aí eu falei pro Diego, não, acho que tem usuário de droga, tá tentando roubar. Aí Não. depois eu ouvi direito, ele falou, mo, usuário na via, entendeu? Aí eu entendi que tinha alguém que tinha se jogado lá. Tinha pulado lá. Então, esse é um caso que não tem perdão. Ela parou isso pra fofocar, gente. Tô contando uma história, ué. Não, eu já tô até te dando a dica. Esse é o caso de suicídio que não tem perdão. Mas existe uma situação que chega no suicídio, mas que tem perdão. Mas eu não vou falar. Guarda isso pra próxima aula. Falar, tipo... Deve ser, tipo, falar algo contra Deus, tipo, falar mal de Deus, tipo, alguma coisa do tipo, falar em vão o nome de Deus, tipo, alguma coisa assim. Então, não é o falar o nome de Deus em vão, porque isso aí é mais o judeu que tem muito isso, essa questão de que não pode pronunciar o nome Deus, né? Eles nem escrevem o nome Deus, porque eles falam que é blasfêmia. Então, é blasfêmia, mas ainda não é o pecado capital. O pecado capital, ele tá aqui no versículo... Meu Deus, eu não enxergo. 32. Peraí. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, que é Jesus, né? Será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora, nem no futuro. Então, o pecado capital é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, esse é o pecado que não tem perdão. Mas como? Como que eu vou falar uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Falar que ele não existe, que ele tá errado, que ele faz, né, que ele não tem função, que ele... Cara, você pode falar N coisas, assim, mas e aí você viu que ele fala aqui, se você falar contra Jesus, que ainda tem esperança, mas falar contra o Espírito Santo é o que nós conhecemos como pecado capital, Mas um pecado assim, que não tem perdão. por exemplo, se a pessoa fala isso quando tem 15 anos e fala isso, aí com 18 ela começa a ir pra igreja e começa a ver outras coisas. Aí ela falou inocentemente, né? Aí tem problema? É desconsiderado, não é? Então, Ou é existe... de Nossa, sumi. tá ferrado. É que assim, existe um outro texto que ele vai falar que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é isso?
se eu fiz alguma coisa errada e eu não sabia, eu não tinha consciência de que eu estava fazendo errado, então isso Deus não leva em conta. Agora, a partir do momento que você sabe que aquilo é errado, e mesmo assim você faz, aí sim, aí é um problema. E normalmente quem se volta contra o Espírito Santo, dificilmente ela se arrepende. Às vezes acaba sendo definitivo mesmo. Então, sabe aquela pessoa que se revolta contra Deus, se revolta contra a igreja, e ela chega naquele ponto que ela fala assim, não, o Espírito Santo não existe, esse negócio de que ele nos ajuda, que ele nos... Não, isso aí não tem nada a ver, não aceito, isso é tudo mentira. Então, aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso não tem perdão. Só pra deixar claro, eu não tava falando de mim, não, tá? Eu sempre que Deus. Então, mas você vê que é uma coisa tão difícil, acho que até por isso também, é uma coisa muito difícil. Chegar nesse ponto é para você estar muito revoltado mesmo. A pessoa tem que ser doidona da cabeça. Então, porque você vê que mesmo as pessoas que não seguem uma religião, alguma coisa assim, normalmente tem pelo menos aquela simpatia com Deus, com Jesus, com os anjos. Nossa, Entendeu? ontem no serviço, um rapaz foi comprar umas velas lá, ele é budista, pá. Aí na hora que ele tava indo embora, quase que ele soltou um fica com Deus pra mim. Mas gente, é que nem eu tenho uma vizinha aqui no prédio que ela é do Candomblé. E assim, ela mesma falou pra mim assim, Anne, antes de eu ir pra lá, eu era católica, né? Então, assim, e por mais que lá não se tenha tanto vínculo com o catolicismo, eu não deixei de respeitar Jesus, no caso ela falou de Maria, não deixei de respeitar Maria. E ela fala, Deus abençoe, entendeu? Então, por mais que ela tenha, né, saído do catolicismo e indo para outra religião, ela não deixou de acreditar, ela não deixou de respeitar, né? E a gente vê muito isso mesmo, assim, por mais que as pessoas estejam, né, até mesmo aquele cara que não tem religião nenhuma, mas mesmo assim ainda tem um certo respeito, né? Então, assim, e não chega, é difícil chegar a esse ponto de você se revoltar dessa forma, né? Então, quando chega nesse ponto, normalmente não tem volta. Então, e aí... Eu conheci um menino lá no serviço, que ele fez treinamento comigo, né? Mas ele trabalha de manhã. Aí, tipo, ele fuma. Aí, às vezes, a gente tava na pausa lá embaixo, na porta do prédio, conversando. Aí, ele sempre falou, que, tipo, ele sempre falava Deus abençoe quando ele pediu uma coisa pra alguém, né? Que ele tinha isso dele. Desde pequeno, a avó dele ensinava isso pra ele. Aí, ele foi pedir um cigarro pra uma menina, aí a menina deu ele, obrigado, Deus te abençoe. Aí eu olhei pra cara dele e falei, vai sim, boba, abençoar o cigarro, vai. Aí ele... Mas você vê que mesmo, né, meio fora de sentido, mas as pessoas têm o respeito, né? As pessoas têm essa consideração, esse respeito. Até porque, assim, a nossa... se você for pegar a história do Brasil, historicamente, a gente tem essa tradição católica, principalmente, que é muito forte, né? O protestantismo, ele vem depois, um pouco depois, ele ganha força um pouco depois. Ele é mais forte hoje. Mas se você for pegar, assim, lá no começo, né, Dom Pedro e essa cambada toda aí, a tradição católica, ela vem muito forte e ela se torna parte das pessoas. Então, na escola, na família, né? Então, assim, essa tradição, ela é muito forte. Então, mesmo que a pessoa não siga o catolicismo e tudo mais, se tem muito... Ela tem respeito, ela... né? Fala, Deus abençoe, assim, né? Eu vejo o pessoal da minha sala da faculdade, né? Então, quando tem aniversário, alguém faz aniversário, aí todo mundo manda mensagem, né? Tipo, parabéns, fulano. A maioria deles fala, Deus te abençoe, que Deus derrame bênçãos. E você olhar assim, gente, é um monte de crente falando, que nada. Inclusive o ateu que senta atrás de mim, que se diz ateu, até ele. Então, aí, acho que uma vez ele falou até pra mim, a gente tava conversando, né? Eu fui agradecer porque ele me ajudou com umas matérias de matemática lá. Aí, a gente falando assim, não, né? Vai dar tudo certo, fica tranquila, tal. Aí ele, não, Aí ele falou alguma coisa assim, eu falei alguma coisa e ele falou amém. Aí eu pensei, né? Amém. Tu não era ateu? Mas amém.
Você não Amém. era ateu. Eu vi uma vez o Thiago Ventura, ele falando num show que, tipo, ele não tem preconceito com religião nenhuma, tanto que quando ele tá falando com alguém, por exemplo, algum evangélico, e o evangélico fala pra ele, fica com Deus, Deus te abençoe, essas coisas, ele fica feliz, Uhum. porque ele pensa assim, a pessoa tá pedindo para aquilo que ela mais acredita, aquilo que é mais presente na vida dela, abençoar a minha vida. Sim. Então ela tá desejando o meu bem. Uhum. É, não tá Aí algumas desejando mal, né? pessoas também. Esses dias no meu serviço, eu tinha acabado de chegar no serviço. Aí ligaram no telefone da loja. Aí eu atendi. Aí o rapaz foi e falou, de onde é? Eu falei, da Oratórios Fuji. Aí ele foi e falou, sabia que Deus ama você? Aí começou a falar de Deus pra mim, tipo, Deus tem um plano muito bom na sua vida, não sei o que, não abandona ele não. Era eu, o Falando um plano bom. bolão. E eu não podia responder, tipo, amém, essas coisas, porque eu tava no serviço. E Uhum. podia entrar cliente a qualquer momento e Não não entender, gostar. né? E não entender também. É, aí, tipo, teve uma hora que eu tive que desligar porque entrou cliente. Aí eu Uhum. fiquei malzão depois. Na hora eu pedi perdão pra Deus, mas eu fiquei malzão. Não, mas ali entende-se, né? Você não tava negando a palavra ou nada assim. Você tá no ambiente de trabalho, você tem que respeitar isso, né? Não pode. Também a gente não pode ignorar pegar uma coisa e prejudicar a outra. Então, isso também não pode acontecer. Você estava certo, não precisa se preocupar, não. Senão, a próxima vez, normalmente quando me abordam assim, que vem, não, posso falar? Eu assim, não, mas eu já sou evangélica. Já vou na igreja e tal. E aí, normalmente, a pessoa já até para, né? Ela já sabe e tal, ela até para já de falar e tal. Só dá um Deus te abençoe e tal. Então, Aí a é... pessoa vai te dar uma lição de moral e você fala, não, eu sou pastora, quer ouvir? Olha, é que eu não tenho muita paciência para discussão. Então, eu até falei pro pessoal da minha sala da faculdade, não, você não vai falar nada? Não vou perder meu tempo discutindo, não. Não vai adiantar nada. Então, né, deixa eu falar, tá bom. Você acredita assim? Tá. Então, você tem seus motivos, eu acredito, para chegar a essa conclusão, né? Pois bem, eu tenho os meus motivos para chegar às conclusões que eu cheguei. Então, assim, uma coisa que eu sempre briguei com o pessoal da nossa sala, né, já há muito tempo, eu falo, gente, em nenhum assunto em que você tem que se posicionar, você simplesmente pega uma opinião só e passa a replicar aquilo como sendo verdade absoluta. Não, eu preciso pesquisar o máximo de opiniões diferentes, de lados diferentes, de fontes diferentes, e aí depois que você faz toda essa pesquisa, todo esse apanhado, aí sim você chega numa conclusão, numa posição. Então, assim, principalmente esses assuntos muito de ética, muito assim, você pode ter certeza que eu não tomo nem, eu não me posiciono, eu não chego a uma posição simplesmente porque uma pessoa falou. Você pode saber que eu vou pesquisar tudo que eu puder, eu vou ouvir pessoas de opiniões e lados diferentes, eu vou pegar tudo que eu conseguir sobre o assunto, e aí só depois eu vou falar, não, a minha posição é essa, baseado nisso, 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 nisso. Entendeu? E eu tenho que saber o porquê que eu cheguei naquela posição, naquela opinião. Então, eu não me posiciono assim, do nada. Não, para mim, me posicionar, eu pesquiso tudo que eu puder e penso muito em relação a tudo isso, obviamente observando a Bíblia também. Se eu tenho ela como minha regra de fé e prática, então eu vou observar o que a Bíblia, né, de repente me traz sobre isso também, aí eu me posiciono. Tem coisas que até hoje eu não me posicionei, ainda não sei qual que é a minha opinião. Por exemplo, essa questão das cotas nas faculdades. As cotas femininas, por exemplo, um dos assuntos que da última vez eu estava num evento lá e o assunto surgiu, né? E eu achei interessante porque eu falei, gente, tá aí uma coisa que eu ainda não tenho uma posição, se eu sou a favor ou se eu sou contra as cotas femininas, por exemplo, na faculdade. Não consegui ainda. Olha, Oi. eu acho que esse negócio de cota é assim, tipo, se a pessoa quer direitos iguais, para que ela vai pedir cota? Então, mas Aceita. tá vendo, Lucas, como não é tão simples assim? Não é tão simples assim. Não, não é simples, mas que nem se você for parar por um raciocínio bem lógico, você vai falar para que a pessoa quer cota se ela quer direitos iguais. Se ela quer Eu direitos acho iguais, então que, ela vai concorrer como todo mundo. Então, Lucas, não dá eu pra ser tão acho que frio se assim. você for parar para pensar também, você vai raciocinar que se ela tá pedindo tem um motivo. Ela não ia falar eu quero à toa. Não é questão Então, de direitos iguais, é questão de motivos.
É por isso que eu tô falando, não é um assunto fácil. Não é uma coisa de você pegar uma opinião simplesmente igual. Não dá, por exemplo, nesse caso, Lucas, não dá para você simplesmente pegar um pensamento lógico e tentar chegar a uma conclusão. Muitas vezes não vai ser pela lógica que você vai chegar a uma conclusão. Você tem N fatores que influenciam. Por isso que eu tô falando que eu ainda não consegui me posicionar se isso é positivo ou negativo. Porque existem outras coisas que estão em volta e que influenciam. Por exemplo, teve uma coisa que uma amiga minha falou que me fez pensar. Ela falou assim, a princípio, eu também tinha esse pensamento de que não haveria extrema necessidade de você forçar isso, até porque tem por exemplo, em relação a empresas, por exemplo, o número de funcionárias mulheres numa empresa. Me parece que existe uma lei que determina a porcentagem de mulheres trabalhando na empresa. E eu ouvi uma jornalista falando que muitas empresas estão sendo prejudicadas por causa dessa porcentagem. Por quê? São áreas em que as mulheres não querem trabalhar. Então, e aí o empresário, ele não consegue funcionários, ele não consegue contratar funcionários, ele não consegue manter aquela porcentagem. Então, ele tem que demitir homens para poder chegar nessa porcentagem e manter a empresa funcionando. Então, você vê como tem muita coisa que envolve. Então, assim, é complicado. E aí, essa minha amiga estava falando que se você... ela defende, né? O posicionamento dela defende as cotas, né? As cotas femininas. E ela falou assim, a gente, infelizmente, no mundo, no caso, ela não é do Brasil, ela é da Suécia. E ela falou assim, no mundo, a mulher ainda não tem a questão da igualdade, gente, entendam, igualdade de gênero é uma coisa, não existe. Em muitos países, essa igualdade de gênero não existe. Em alguns países, já se trabalha muito bem isso. Por exemplo, na Suécia, você trabalha muito bem isso. As empresas lá, aqui, me parece que é 20% de funcionários mulheres que precisa ter na empresa, obrigatório por lei. Na Suécia, é 50%. Tem que ser metade homem e metade mulher. Então, assim, e essa questão da igualdade de gênero lá já é algo comum, é cultural, é comum, e ninguém estranha mais. Então, lá, por exemplo, essa luta não faz sentido. Mas aqui no Brasil, essa luta faz sentido. Porque se você for olhar, essa desigualdade, não existe uma igualdade de gênero no Brasil. Então, às vezes, essa questão das cotas, esse negócio um pouquinho forçado, ele vai vir para justamente mudar essa cultura, né? Então, assim, o Brasil, ele precisa mudar essa cultura da questão da igualdade de gênero, né? Assim como outros países já estão praticando isso, o Brasil também tem que mudar. Mas é cultural. E como é que eu mudo uma cultura de um país? Aí é o problema, tá vendo, Lucas? Eu não posso pensar em lógica para mudar uma cultura de um país. Eu acho que para tudo que a gente for se posicionar, pode ser para qualquer coisa, pode ser para escolher uma comida, pode ser para defender direitos de algumas pessoas, para tudo. Eu acho que a gente tem que pesquisar muito. Sim. Muitas histórias por trás, histórias recentes, e ver o que pessoas acham, o que pessoas não acham, antes da gente criar um posicionamento. Uhum. Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, sim. Por isso que eu tô falando, assim, a gente não pode pegar uma ideia e tomar como verdade absoluta, gente. Não existe isso. Você e precisa... ver o porquê também das coisas, né? Sim. Porque tudo tem um porquê. E aí você sabendo, você vai criar uma posição em relação a isso. E você vai saber explicar por que você chegou a essa posição. Sim. Por que você tem essa opinião. Eu acho isso muito importante, gente. Uma coisa que, infelizmente, você vê, principalmente na galerinha mais nova, é justamente essa falta de pesquisar, de ir a fundo, de ouvir opiniões diferentes. E aí sim formar sua opinião. Simplesmente ouvem o que a gente... Não, fulano falou que é A, que eu defendo A. Aí sai todo mundo repetindo. Um monte de papagaio de pirata, sabe? Vamos defender, tem que ser. Então, mas nem aí se você vai perguntar, por quê? Ah, não sei, porque fulano falou que é, então eu acho que é. Não é assim. Né? Eu preciso me posicionar, eu preciso saber o porquê disso. Eu tô defendendo A, eu tô defendendo... Não, eu defendo B por causa disso, disso, disso e disso. Entendeu? Não existe verdade absoluta, principalmente quando se trata de ética, não existe verdade absoluta. Então, eu preciso pesquisar, eu preciso levar em conta algumas coisas, né, para mim poder chegar a uma conclusão.
e é uma opinião. Não, eu defendo isso, eu defendo a posição A por causa disso, disso, entendeu? E saber também as posições contrárias para se justificar. Não, eu sei que existe o lado B, mas isso aqui não condiz, isso aqui não condiz, isso aqui não condiz. Do lado A, você tem isso aqui que justifica, isso justifica, tal. Então, por isso, minha posição é A, né? E é que uma briga pessoas- que eu tenho, gente. Diga. É que às vezes as pessoas, tipo, hoje em dia eu vejo muitas pessoas novas, tipo, não tô falando que elas estão erradas. Na verdade, eu não sei. Não é todo mundo. É que muitos deles, na verdade, acho que eles têm um conhecimento muito raso em algum assunto e querem falar e quer debater e não sei o quê, porque eu tô certo, e você vê que o cara tem conhecimento muito raso no assunto. Tanto que tem assuntos que eu mesma, eu gosto de pesquisar, que eu sou muito curiosa, eu gosto de pesquisar muita coisa. Mas o meu problema é a preguiça, então tem muita coisa que eu não sei. Aí as pessoas estão lá debatendo, estão falando, eu tô quieta, porque eu não vou lá debater com um cara que sabe um monte e eu não sei nada. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de ver, digamos, você falando o assunto e o outro cara falando outro assunto, porque eu posso juntar as duas coisas Sim. e fazer, tipo, o meu conhecimento, tipo, tentar falar, legal, a Anne falou isso, mas o outro cara também falou aquilo, então eu acho que posso criar, tipo, a minha conclusão, mas depende do assunto, né? Não vou também falar, nossa, a Anne falou um negócio de Deus aqui, o outro cara da outra igreja, nossa, da hora, eu vou tirar a minha conclusão, não. Eu acho que depende muito do assunto, mas eu gosto de ver, tipo, você falando uma coisa, aí outro cara falou uma coisa, eu falei, é verdade, eu posso complementar, né, as histórias. Porque tem gente que tem conhecimento muito raso e quer se achar, nossa, porque eu sei muita coisa. Não sabe. É igual discussão sobre time, sobre política, essas coisas. As pessoas têm os argumentos limitados. Aí fica só naquilo. O Corinthians não. O Palmeiras não tem mundial, então vamos só focar nisso. Nem pro resto. Aí fica só nisso e não aprende mais nada, acha que tá certo. Aí leva isso pra vida. Por isso eu que acho que um exemplo também é as questões, tipo, em relação a machismo, feminismo, aborto, essas coisas. Porque eu já vi umas menininhas do primeiro ano na escola que tava lá, tipo, uma rodinha e eu só ouvindo quieta, né? Ai, não sei o quê, porque eu não concordo com aborto. Aí a outra que eu acho que concordava, né? Tinha cara de que concordava. Aí perguntou, tá, mas por quê? Aí a outra falou, porque tem camisinha no mundo. Se a pessoa não quer engravidar, usa camisinha. Não é só isso, sabe? E a pessoa acha que só porque ela sabe de, tipo, um detalhezinho é todo a história que ela conhece, que não sei o quê. E aí, tipo, são coisas que não dá, sabe? Então, você vê, esse é um outro assunto muito extremamente complicado. Até eu já também tenho, porque assim, eu tenho a minha posição e aí tem uma menina da minha sala que ela tem uma posição diferente de mim. E aí fica ela falando, né, porquê dela e eu falando porquê da posição que eu tenho. Então, aí assim, agora, eu não cheguei simplesmente à conclusão porque alguém falou. Não, porque primeiro eu confesso que esse assunto especificamente eu não pesquisei tanto assim, né? Não sei tanto. Acho que a minha posição é um pouquinho, ainda é um pouquinho mais baseada no princípio bíblico, né? Então acho que é um pouco mais ainda pelo princípio bíblico, mas também tem outras coisas que ajudam a basear a minha posição. Mas, assim, você vê que não são assuntos fáceis, porque são vidas envolvidas, são sentimentos envolvidos, são situações envolvidas. Então, assim, tem certos assuntos que não dá para você tratar de forma simples, assim. Não dá para você simplesmente pegar uma opinião e falar, é isso. Entendeu? E também, principalmente, não dá para você tratar com uma pessoa que tem mente fechada, que vai olhar a sua opinião e falar, não, você tá errada porque eu penso assim, assim, assado, então você tem que olhar pro meu lado, pensar como eu estou pensando e ter a mesma opinião que eu. É difícil. É por isso que eu já desisti de discutir, porque eu falei assim, não adianta nada, cabecinha fechada não adianta nada. Principalmente, eu vejo muito isso nessa galera mais nova, né? Eles têm muito, não, porque... não, vamos levanta a bandeira e vamos não sei o que é isso aí, vamos pra luta, não sei o que, mas nem sabe, gente. Nem sabe o que tá falando. Essa fita do povo começou a colocar foto de perfil, não sei o que, antifascista. Ô, agonia que me deu, tio.
tem um povo que nem sabe o que que é. Nem eu sei o que é. Eu conheço uma pessoa que eu fui e perguntei, né? Você sabe o que que é antifascismo? Aí ela falou, não, mas tá todo mundo colocando, eu gosto de apoiar essas Ah, coisas. legal. Ah, não. Aí eu, Ai, meu meu Deus. Deus. Ela, mas eu sei que é ser antirracista. Aí eu posso colocar também. Eu fiquei tipo, pra quê? E você vê que tem muito isso. Principalmente a galera adolescente. Gente, eu falo, gente, meu Ai, Deus do céu. eu Não sou uma sei. adolescente que não gosta de adolescente. Olha, nesse ponto dessa questão de se posicionar nas suas opiniões, você tá certíssima, entendeu? Você tá certíssima. É isso que eu sempre falo, gente, a minha briga sempre é essa. Pesquisa, olha as opiniões diferentes, vai ver e procura opiniões sérias, gente. Esse negócio de filósofo do Facebook não rola. Não, vai pesquisar. Frase do dia. Frase do Frase dia. do dia. Não, gente, não. Filósofo do Facebook não funciona. Eu gosto de ouvir opiniões de preferência da pessoa que é da área. Então, assim, tem conhecimento, tem posição na área. Então, por ser uma coisa. Aí eu Uma gosto coisa... de... Porque tem, tipo, tem um canal de jornal, né, que eu sigo no Facebook. E aí é Quebrando o Tabu. Ou no Facebook não, no Insta. Meu Deus, no YouTube. Aí é Quebrando o Tabu. Tem páginas também, mas eu gosto de ver o vídeo deles no YouTube, porque, tipo, tem vídeo que eles fazem com pessoas que são trans ou homossexuais. Aí, tipo, eles expõem o que eles vivem e ensinam um pouco da realidade deles, sabe? De Uhum, como você lidar com isso, mesmo que você não concorde, a questão do respeito, da empatia. uhum. Mulheres que são feministas, sabe, que estudaram sobre isso, que ensinam bastante coisa para quem não sabe ou está começando a ver sobre isso agora. Eu gosto bastante. E é É. bom que abre mais a mente. É só tomar cuidado para também não pegar a mesma coisa, não pegar só uma vertente. Sim, Procure isso. todas as vertentes possíveis que você tiver sobre aquele É, assunto, eu né? sempre faço isso. Então, porque, por exemplo, essa questão do feminismo, existe o feminismo também, que eu sinceramente nunca sei qual que é qual, mas eu Ninguém sei que um é o quer falar extremo. o feminismo é o extremo, que é a mulher Ah, querer tá. Dominar o mundo e essa coisa toda, isso aí, pela que sou agressão. mais, que não sei o que. É. E o feminismo, ele já tem um posicionamento diferente, Tem né? os Então, ele tem princípios dele. tem princípios, ele tem uma luta, ele tem um Eu tava porquê. vendo, tem uma foto que são umas mulheres lá num movimento que não do feminismo, mas tipo, a foto, assim, vou falar por cima porque é a imagem que passa. A foto estão várias mulheres numa escada rolante, Ah, com um acho que eu monte vi. de cartaz, com o símbolo do feminismo, um monte de coisa escrito lá nos cartazes, e elas estão com os peitos para fora. Aí, tipo, muitas pessoas falando, nossa, é isso que o feminismo mostra, olha essas mulheres com o peito pra fora, não sei o quê. Aí, tipo, por trás dessa história, uma mulher da entrevista até falou que esse negócio, tipo, eu não acho que precisava, né, ter botado o peito pra fora, mas ela falou que esse movimento foi devido a uma menina que tava usando tal roupa e era, tipo, bem jovenzinha, e a menina foi estuprada, porque o cara falou que o peito dela tava fazendo não sei o quê, chamando ele. Foi Hum. alguma coisa assim, deu uma repercussão na época. Aí o povo, tipo, que vê, assim, que não vai descobrir a fundo sobre o que fala que é o feminismo, que não sei o quê, que blá blá blá. Então, eu concordo com você que de repente não precisaria ter chegado a tão extremo, até porque no Brasil existe a questão da lei do atentado ao pudor, né? Sim. Então, dependendo do que você faz também, você pode estar infringindo a lei. Então, quer dizer, na verdade, você tá fazendo uma coisa errada para querer justificar outra coisa errada. Então, aí já não perde o sentido, né? Mas poderia de uma outras formas, obviamente, isso deveria Sim. mesmo estar lutando por isso, né? De repente tem outras formas de se lutar por isso, né? Que não te faça fazer uma coisa errada também, né? Eu não achei errado, tipo, o movimento delas terem ido pra rua gritar sobre isso, mas podia estar de roupa, né? Quando né, a Elaine foi com a gente lá quando mataram a esposa do pastor Daniel lá de Lausanne, a gente foi para a manifestação lá na Paulista, né? Que ela era agente de saúde lá na Zona Norte e o cara na rua dela lá, o cara tinha mudado fazia pouco tempo lá para a rua e ela, como agente de saúde, ela tem que passar nas casas para, né, fazer o registro da pessoa nova, principalmente. E o cara pegou ela e estuprou ela, desfigurou ela e enterrou ela no quintal.
E aí Nossa. foi Ai, eu gosto, tipo, muito não feio. disso, né? Mas eu gosto de ir pra esses movimentos assim e tal. Mas a minha mãe, ela não deixava, não, porque ela falava que iam me matar, que não sei o quê, que acontece um monte de coisa ruim. Eu tenho certos receios com essa questão de manifestações, porque primeiro que é bom você também saber quem é que está fazendo a manifestação, o Sim, porquê, né? Então você tem que saber. Lá a gente sabia porque era uma pessoa conhecida nossa, muito próxima nossa. Então era a esposa de um pastor nosso, né? E o que a gente ficou mais revoltado é porque o cara confessou o crime, mas assim, enquanto o pastor Daniel estava lá no IML fazendo o reconhecimento do corpo, o cara já estava solto. Então, isso que a gente ficou muito revoltado por causa disso, entendeu? Porque, assim, era extremamente injusto. O cara confessou o crime, mostrou onde estava o corpo, e aí simplesmente o outro juiz foi lá e falou que deu a soltura porque ele não, como é que estava escrito lá? Ele não configurava perigo para a sociedade. ai, Aí, ai, meu Deus. aí É porque a essa foi a sociedade não é tudo mulher, senão ia ser perigo, sim. então, Depois e que aí os isso caras revoltou. traficantes matam ou as pessoas da rua matam, aí fala que as pessoas da rua tá Tá fazendo errado, né? coisa. Mas, assim, a nossa revolta foi mais isso. E aí, realmente, juntou o pessoal das nossas igrejas e o pessoal da UBS, lá onde ela trabalhava e tal, e a gente foi para Paulista. Aí, uma outra juíza foi lá e mandou prender. Aí foi, acho que o ano passado foi o julgamento do cara, o cara tá preso. Então, assim, e em parte foi por essa manifestação que a gente foi, que a gente participou, foi que ele acabou ficando preso mesmo. Porque se dependesse do outro juiz lá, ele estava solto, né? E vai saber se ia ser julgado mesmo ou não. Mas, tudo bem, né? Eu me perdi onde a gente estava no assunto, né? Daqui a pouco vai dar. Falta 5 minutos. Vamos tentar terminar. Onde a gente estava? Sim, Jesus, em questão da construção da identidade, Jesus, ele dá esse exemplo de que eu preciso me conhecer, eu preciso ter esse filtro, essa balança, e eu não preciso aceitar tudo que estão falando sobre mim. Então, assim, naquele momento ali, estavam apontando para Jesus e falando, não, você não é filho de Davi, você é Beelzebul. E aí ele fala, não, não sou. Eu sei quem eu sou. Então, e assim, e aí ele explica, então, essa questão dessa diferença toda, né? E aí ele fala da questão da árvore que dá bons frutos, então, assim, se eu faço boas escolhas, se eu tenho essa consciência de quem eu sou, obviamente as minhas ações vão ter reflexo. E aí é onde ele fala que o quê? Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam. Porque é pela qualidade dos frutos que sabem se a árvore é boa ou se não presta, né? Então, assim, se eu é, assimilo para mim coisas boas, coisas que eu entendo que aquilo é bom para mim, obviamente os resultados vão ser bons. Que nem a Esther falou do caso lá, não, só porque você falou, agora eu vou ser. Obviamente os resultados ali não foram bons, né? Quer dizer, os frutos ali não foram bons. Agora, se eu faço esse julgamento, se eu, né, faço essa balança e eu consigo assimilar coisas boas, né? Que a gente falou que em relação àquilo que eu acho bom para mim, eu acho bom, é meio relativo também, né? Porque de repente eu posso achar uma coisa boa, mas que na verdade não é. Mas assim, se eu consigo construir a minha identidade em cima daquilo que vai trazer bons resultados, então assim, eu vou ter bons resultados, é que ele usa a figura da árvore aqui, né? Então a minha árvore vai dar bons frutos e eu vou ver que eu estou fazendo a coisa certa. Se os resultados estão sendo negativos, então é hora de parar e reavaliar. Então, assim, não, peraí. Isso aqui não está tendo bons resultados. Não está sendo bom para a minha vida. Então, tá na hora de eu parar e eu mudar. Então, vou reconstruir a minha identidade. Gente, não é porque eu construí minha identidade, de repente, quando eu era mais nova, que depois de mais velha eu não vou ter, de repente, esse processo de reconstrução da minha identidade. De repente, no curso da minha vida, eu posso mudar. Eu posso mudar os meus objetivos, eu posso mudar até de gosto, do que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, né? Hoje eu estou na área da administração, mas de repente não. Já mudei antes até, porque quando a primeira vez que eu fiz o vestibular, eu fiz para arquitetura. Então, assim, o meu sonho era ser arquiteta.
E eu já até desenhava, e eu cheguei a prestar vestibular e tudo e tal, mas não deu certo. E aí, quer dizer, essa identidade acabou ficando de lado e hoje eu tô na área da administração. Então, assim, isso quer dizer que durante o curso da minha vida, de repente essa minha identidade, ela vai mudar. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de observar é os resultados. Então, assim, o que o texto fala aqui? Se a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, se a árvore tem bons frutos, então isso quer dizer que a árvore é boa. Então, se os resultados na minha vida, né, dessa construção da minha identidade estão sendo positivos, então, beleza, eu vou continuar. Agora, se os resultados são negativos, então, chegou uma hora da gente parar e fazer uma reavaliação. E aí, ver o que eu tenho que tirar, né? O que está negativo aqui que eu tenho que tirar e o que está positivo que eu tenho que continuar, né? E aí, o que estão falando? O que estão falando de mim agora? Ah, não, estão falando muita coisa. Assim, você está fazendo isso aqui errado. Ó, toma cuidado, isso aqui não é bom para você. E aí você está vendo que realmente não é bom para você? Então, peraí, então é isso aqui que eu tenho que assimilar. É isso aqui que eu tenho que mudar. Então, os meus resultados, eles estão nisso, né? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Ah, só o último negocinho aqui. Acho que é o último aqui que ele fala, tá vendo? É uma frase que ele deixou aqui. Ai, Diego, frase de Facebook. Defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. Esse é o verdadeiro eu. Qualquer outra identidade é ilusão. Aqui eu acho que ele faz menção do posicionamento que Jesus tinha em relação a Deus, né? Então, assim, por que Jesus ele teve essa capacidade de chegar e falar, não, eu não sou isso? Porque ele, diante de Deus, ele sabia muito bem quem ele era, né? Ele sabia que ele era filho amado de Deus, então ele sabia por que ele tinha vindo no mundo, qual era a missão dele aqui na Terra, por que ele tinha que fazer isso. Então, assim, ele tinha uma plena consciência de quem ele era e qual era a missão dele aqui na Terra. Então, por isso que, em todas as vezes que Jesus ouviu, né, alguma coisa negativa em relação a ele, ou qualquer coisa que alguém tivesse falado em relação a ele, a quem ele era, ele conseguiu se manter firme. Por quê? Porque ele sabia muito bem quem ele era diante de Deus. E aí é uma preocupação que a gente tem que ter também. Deixa eu ver se eu... Ah, tá. E uma preocupação que a gente tem que ter também, assim. Quem sou eu diante de Deus? Então, assim, eu posso fazer essa avaliação. Quem sou eu diante da minha família? Quem sou eu diante dos meus amigos? Mas quem sou eu diante de Deus? Né? Como Deus me enxerga? Como Deus me vê? Né? Então, eu estou fazendo as coisas de maneira certa, estou seguindo o plano direitinho, né? Ou tem alguma coisa errada, os meus resultados estão muito negativos. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, mas tem gente que... E eu fui muito assim também. Aliás, eu sou ainda um pouco hoje. Eu me preocupo muito que as pessoas... Qual a opinião que as pessoas têm sobre mim. Então, isso para mim é um problema. Porque, às vezes, quem tem isso muito forte tende a ter problemas até para fazer as coisas, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. Então, assim, se eu tirei uma nota na faculdade, eu só fico pensando por que eu não tirei uma nota melhor. Entendeu? E eu fico maluca da vida se eu não tirar uma nota boa. Então, por quê? Não, isso aqui não ficou legal, não, podia ter feito melhor. Então, assim, eu sei que eu tenho essa característica e não é uma coisa boa. E eu procuro trabalhar para não ser tão exigente assim comigo mesma. Porque eu tenho esse problema que é pensar muito no que as pessoas estão pensando sobre mim. Então, mas uma coisa que a gente tem que ter muito claro, assim, que eu penso e que todo mundo tem que ter muito claro, o que as pessoas pensam de mim, às vezes, não é tão importante, né? Quando a gente quer ser bem grosseiro, assim, a gente fala, não é fulano que paga minhas contas, não é fulano que vive comigo, que divide comigo os meus problemas, então eu não quero nem saber o que ela acha de mim, entendeu? Quando a gente quer ser bem radical, né? Quando a gente já tá no limite. Mas, assim, uma coisa que tem que ficar muito clara, assim, o que Deus pensa de mim? Entendeu? Até porque Deus é aquele que tá com você o tempo inteiro, né? Mesmo naqueles momentos que ninguém tá vendo você, Deus tá lá vendo o que você tá fazendo. Então, assim, Deus conhece seus pensamentos, entendeu? Mesmo que você não fale, mas os seus pensamentos Deus conhece, entendeu? O diabo não tem acesso aos nossos pensamentos, mas Deus tem. Então, assim, o diabo pode não estar vendo o que você está falando, mas Deus está vendo, né? Então, e o que Deus pensa de mim? Então, qual é a minha identidade diante de Deus?
né? E é isso que esse autor fala aqui, né? Eu preciso ser, eu preciso ter essa consciência de quem sou eu diante de Deus, né? Qual é a minha identidade diante de Deus? E aí trabalhar também, né, em conjunto aí com todas essas características que a gente viu, trabalhar a minha identidade diante de Deus, porque eu acho que essa é a principal, né? Porque é aquele que está com a gente o tempo inteiro, é aquele que nos protege, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos dá a esperança de uma vida eterna. Então, assim, vamos colocar assim que a opinião de Deus em relação a nós é muito importante. Às vezes, a opinião das pessoas que estão no seu redor não são tão importantes quanto a opinião de Deus, né? Por quem ele é, entendeu? Por quem ele é e pelo que ele pode fazer por nós. Então, a opinião de Deus é muito importante. E quem sou eu diante de Deus, né? E a última coisa aqui, para a gente terminar aqui, deixa eu voltar para minha apresentação aqui. E a última coisa aqui, eu deixo essa pergunta. De qual poço você está bebendo na sua jornada para definir a sua identidade? Não quer dizer aqui. Então, assim, quais têm sido as suas fontes? De onde você tem se baseado para formar a sua identidade? É em relação a... Você se preocupa muito com os bens materiais? Você se preocupa com títulos? Você se preocupa com curtidas? Com amizades? Com status? Ou você se preocupa com a opinião que Deus tem de você, né? Você se preocupa com os resultados, né? Com os bons resultados. Então, assim, então, qual é a sua fonte, né? De onde você está buscando referências para formar a sua identidade? E aí eu deixo essa pergunta com vocês. E aí que vocês façam essa análise bonitinha, assim. Porque isso aqui é muito pessoal, gente. Então, assim, quem eu sou diante da sociedade, quem eu sou diante de Deus, isso é muito pessoal. Então, assim, e quem tem sido as minhas bases, quem tem sido os meus exemplos, quem tem sido as minhas fontes, quem tem sido as minhas referências, né? Se não estão sendo boas referências, então tá na hora de mudar, né? Buscar outras referências. Se não tem sido, não está trazendo bons frutos, então tá na hora de mudar, tá na hora de buscar, de agir de outra forma para que tenha bons resultados, entendeu? É isso que a gente precisa pensar para que a gente consiga construir bem essa identidade, a nossa identidade, e aí não entrar nessa crise de quem sou eu, né? Porque tem muita gente hoje que, na verdade, não passou por esse processo de construção da identidade. Ela não sabe quem ela é, entendeu? É muito comum as pessoas tentarem imitar outras pessoas, né? Não, fulano é legal, então eu vou ser igual a ela, né? A pessoa não tem identidade. Ela simplesmente imita uma outra pessoa que ela acha que é legal, entendeu? Não, fulano tem um carro tal, então eu quero ter também porque é legal, entendeu? Todo mundo gosta dela por causa do carro que ela tem, então eu também vou ter. Todo mundo gosta dessa pessoa porque ela trabalha nessa área, então eu também vou trabalhar, né? Todo mundo gosta da pessoa porque ela se comporta dessa forma, então eu também vou. Diga. Olha, é aquele negócio lá do Tony Euclides descolado. Não entendi. É aquele negócio do Tony Euclides descolado. Ele vê os caras lá. Sim. Ele quer imitar, né? E ele começa a falar igual, se vestir igual. Tem muito isso, gente. Tem muito, principalmente ele começa a se perguntar por que esses caras não trabalham, não vão para a escola e tem carro, tem um monte de coisa. Uhum. Sim, e olha que arriscado, né? Então, assim, é muito importante a gente ter a nossa identidade, assim, viver a identidade de outra pessoa não é legal, entendeu? Não, eu tenho que construir a minha identidade, eu tenho que ser quem eu sou, eu não vou ser meu pai, eu não vou viver a vida do meu pai, eu não vou viver a vida da minha mãe, não vou viver a vida dos meus irmãos, eu vou viver a minha vida, eu sou isso aqui, entendeu? Diante das pessoas, diante da sociedade, diante de Deus, eu sou essa daqui, entendeu? Então, é isso que a gente tem que, a partir de agora, se você ainda não construiu a sua identidade, então, a partir de agora, com essas ferramentas aqui, com essas dicas, você já consegue fazer, então, passar por esse processo de construir a sua própria identidade, né? E saber quem é você diante da sociedade, quem é você diante de Deus. Beleza, gente? Terminamos. Passamos 7 minutos da nossa aula. Né? Eu tava mexendo aqui no meu livro, eu tenho um livro de devocionais, que é o Devocional Pop. Uhum. Aí eu fui mexer nele pra ver uns negócios, aí eu sempre deixo um papelzinho, né, na página onde eu terminei.
que é para eu saber onde que eu vou iniciar. Aí eu fui abrir ele agora, aí onde eu tinha que iniciar tava escrito assim, né? Você é único, então não se compare a ninguém. Aí tem o textinho lá, comparando com o Alex Summers, né? Aí tem uma frase que ele fala assim: o ser humano não foi criado para ser um artefato em série, mas peças exclusivas feitas artesanalmente pelo Criador do universo. Se o nosso Deus é incomparável, por que deveríamos nos comparar aos outros? Perfeito. Tá aí, Diego, mais uma frase do Facebook, ó. Frase de status, ó. Eu vou Mais postar uma. no Facebook. Manda no grupo, Elaine, essa frase. Tá. Oh, mas é legal mesmo. Gente, é muito importante isso. Tem muita gente vivendo assim, dessa forma, querendo ser o que não é, entendeu? Só porque o outro é mais visto, é mais curtido e tal, então eu tenho que imitar ele. Não, cara. Todos nós, cada um... Oi? Uma vez ele me disse, tipo, se você quer ser alguém igual a pessoa, tipo, se eu quero ser importante na vida de alguém igual tal pessoa é na minha vida, eu tenho que me inspirar nela, mas não me inspirar nela, tipo, agindo como ela tá agindo hoje. Uhum. Agindo como ela, na maneira que ela agiu para chegar nesse nível, para Sim. chegar nessa posição. Aí ele disse isso para um moleque que trabalha lá comigo, falou, tipo, se você quer ser um empresário, quer ser alguém importante, você tem que fazer o que essa pessoa fez para chegar nesse lugar. No outro dia o moleque tava indo trabalhar de terno e gravata. Não, filho, não é bem assim, você não entendeu direito. É. Não é assim. É aquele texto acho que é de Paulo que fala, né? Observar tudo retende o que é bom, né? Então, assim, qual foi o caminho, né? Acho que esse é o negócio. Qual foi o caminho que ele seguiu para chegar nisso daqui? Então, então agora eu sei que eu tenho que fazer, tentar fazer esse mesmo caminho. Mas, de repente, obviamente, na minha vida vai ser um pouquinho diferente, minha vida não vai ser igual, né? Então, a gente tem que pensar como que nós somos seres únicos. Nós não somos nem mais nem menos que o fulano, não. Eu sou única diante de Deus, né? Que nem o texto fala assim, eu sou única diante de Deus. Deus me criou um ser único. Então, com características únicas e com sentimentos únicos, né? E personalidade única. Então, eu preciso valorizar isso e fazer sempre mais claro possível quem sou eu, né? Certo, gente? Beleza. Terminamos aqui a lição. De novo, voltamos aos 2 domingos com a lição. E, gente, só a Elaine e o Luan que me mandou as sugestões lá. Então, assim, enquanto vocês não mandarem, eu vou continuar usando as lições da Elaine, hein? Ou da Elaine não, da Esther. Foi a Esther e o Luan que me mandaram. Então, enquanto vocês continuarem aqui, ó, a Esther tá ganhando, hein? Então, vou fazer as lições que ela escreveu. No dia que Pode ela mandou continuar, a a gente confia nela. jogar bola. Não entendi, Diego. A Elaine falou junto. No dia que a Esther mandou a lista, eu tinha ido jogar bola e esqueci. Então, tá vendo? Ó, eu tô seguindo a lista da Esther, hein? Então, mas aí mandem também a de vocês, né? E aí a gente vai pegando um domingo de cada um, tá bom? Beleza. Esther, respondido quem sou eu? Foi uma das lições que você escondeu. Então, ela meio que capotou aqui. Ah, nossa! Tadinho, vocês têm que acordar cedo amanhã, né? Então tá bom, gente. Mas depois você fala pra ela o que a gente concluiu aqui. Bom, então. Tá? Falou. O Caio ficou quietinho hoje, né, Caio? Eu tava só prestando atenção. Deu pra entender? Eu quero ser igual o Caio quando eu crescer. Ah, beleza, Caio. Deu pra assimilar aí, entender o que você tem que fazer a partir de agora? Sim. Não, então tá bom. Não precisa estudar artes, não, tá? Não precisa ir pra faculdade de artes, não. Segue a tua carreira na área do direito. Faz o que você se sente bem, tá certo, né? Gente, vamos orar rapidinho, né? Pra gente terminar e aí a gente... Daí vamos ver. Se ninguém me mandar a lista, eu continuo com a lista da Esther na semana que vem, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que nós passamos juntos aqui, Senhor, por esse assunto que foi tratado. E nós sabemos, como nós aprendemos aqui, Senhor, que somos seres únicos, criados por Ti, amados por Ti, e que o Senhor quer o melhor para cada um de nós.
E nós pedimos, Senhor, que nos ajude a ter esse filtro, Senhor, para saber o que é bom para nós, para nossa vida, nosso futuro, e o que não é. Aquilo que nós temos que rejeitar, Senhor, e aquilo que nós temos que aceitar. Que nós possamos construir a nossa identidade, construir a nossa vida, principalmente baseado naquilo que é a tua vontade, né? Porque nós sabemos que a sua vontade é a melhor para cada um de nós. Que possamos ter bons frutos, Senhor, das nossas decisões e daquilo que nós construímos para nós mesmos. Nos abençoe, Senhor, todos os dias, abençoe essa semana, Senhor, a galera que vai estudar, que vai trabalhar. Guarda, Senhor, a cada um, e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal, deixa eu encerrar aqui a gravação.